Veja bem, existe um tipo muito particular de sofrimento que poucas pessoas compreendem verdadeiramente. É o sofrimento daquele que acordou cedo demais, daquele que enxergou antes dos outros, daquele que atravessou o véu das ilusões coletivas, enquanto todos ainda dormiam tranquilos em suas certezas confortáveis. Freud conhecia profundamente esse fenômeno, essa solidão específica que se instala quando você começa a ver aquilo que os outros ainda não conseguem perceber. E há algo perturbador nisso, algo que vai muito além da simples diferença de opinião ou de perspectiva. Estamos falando de um desencontro temporal na consciência, de um descompasso entre sua percepção da realidade e a percepção coletiva que ainda domina o mundo à sua volta. É como se você tivesse atravessado uma fronteira invisível e, ao olhar para trás, percebesse que todos ainda estão do outro lado, completamente alheios ao território que você agora habita. E se você tem sentido esse peso crescente, se tem percebido que as conversas ao seu redor soam cada vez mais vazias, se tem experimentado uma sensação angustiante de não pertencimento mesmo entre pessoas que deveria considerar próximas, se tem se pegado silenciando suas percepções, porque sabe que não serão compreendidas, então o que vou te dizer agora pode trazer não apenas alívio, mas uma compreensão profunda sobre o que está acontecendo com você. Porque esse despertar precoce, essa consciência antecipada, não é uma bênção simples. Ela carrega consigo um perigo real, concreto, que Freud identificou ao longo de toda a sua obra. É o perigo do exílio psicológico, da dissociação social, da solidão existencial que corrói por dentro. E você precisa compreender os mecanismos inconscientes que estão operando nesse momento da sua vida. Deixe-me começar explicando o que significa realmente esse despertar. Quando falamos em acordar antes dos outros, não estamos nos referindo a uma superioridade intelectual abstrata ou a um conhecimento técnico específico. Estamos falando de algo muito mais visceral e perturbador. Estamos falando da capacidade de enxergar as dinâmicas inconscientes que governam o comportamento humano, de perceber as máscaras sociais onde todos veem rostos genuínos, de identificar as compulsões de repetição onde todos veem escolhas livres, de reconhecer as defesas neuróticas onde todos veem personalidade autêntica. É ver a máquina funcionando enquanto todos ainda acreditam na mágica. É perceber os fios invisíveis da manipulação, da projeção, da negação coletiva, enquanto todos ainda dançam alegremente como marionetes inconscientes. Conheci um homem certa vez, vou chamá-lo de Alberto, que passou por esse processo de forma particularmente dolorosa. Alberto trabalhou durante 15 anos na mesma empresa, tinha amigos que considerava verdadeiros, participava de todas as confraternizações, ria das mesmas piadas, compartilhava das mesmas reclamações. Mas então algo aconteceu. Alberto passou por uma crise pessoal profunda, uma perda significativa que o forçou a questionar tudo. E nesse processo de questionamento, algo dentro dele se transformou irreversivelmente. Ele começou a perceber padrões. Percebeu que as conversas no trabalho eram rituais vazios de repetição, que as reclamações eram formas de evitar responsabilidade, que as risadas eram mecanismos de defesa contra ansiedades mais profundas, que toda aquela camaradagem era, na verdade, uma formação reativa contra o medo da solidão e da insignificância. Alberto não escolheu ver isso, simplesmente passou a ver, e essa visão o colocou em um território perigosíssimo. Porque aqui está o ponto crucial que precisa ficar absolutamente claro. Quando você acorda antes dos outros, quando sua consciência se expande, enquanto a consciência coletiva permanece adormecida, você não se torna apenas diferente, você se torna perigoso. Perigoso para quê? Para as estruturas de negação coletiva que mantêm a paz social.
para as ilusões compartilhadas que permitem que as pessoas continuem funcionando sem enfrentar verdades insuportáveis, para os pactos inconscientes de silêncio que sustentam relacionamentos, ambientes de trabalho, famílias inteiras. Sua simples presença, sua simples existência consciente começa a funcionar como um espelho que reflete aquilo que todos estão desesperadamente tentando não ver. E o inconsciente coletivo reage a isso com uma força brutal. Pense nisso por um momento. Imagine que você está em uma sala onde todos concordaram inconscientemente em nunca mencionar o elefante gigante que ocupa metade do espaço. Todos desenvolveram estratégias elaboradas para andar ao redor dele, para nunca tocá-lo, para agir como se ele simplesmente não existisse. E então você que acordou, que enxergou, começa a falar sobre o elefante. Não de forma agressiva, não tentando forçar ninguém a ver, apenas mencionando casualmente sua existência óbvia. O que acontece? As pessoas não agradecem sua honestidade, não celebram sua coragem. Elas se voltam contra você com uma hostilidade que parece desproporcional, irracional. E é exatamente isso, é irracional. Porque não é uma resposta consciente, é uma resposta do inconsciente coletivo defendendo suas estruturas de negação. Freud chamava isso de resistência, e ele não estava falando apenas da resistência individual no contexto terapêutico. Estava falando da resistência coletiva, social, cultural. A resistência é a força que o inconsciente mobiliza para manter reprimido aquilo que não pode ser integrado sem causar ansiedade insuportável. E quando você acorda antes dos outros, você se torna automaticamente uma ameaça a essas defesas coletivas. Sua consciência expandida funciona como um interpretador não solicitado do inconsciente alheio. E ninguém quer que seu inconsciente seja interpretado. Ninguém quer que suas defesas sejam expostas. Ninguém quer que suas ilusões sejam desmascaradas. Agora, você que está assistindo a isso, você que tem sentido essa solidão crescente, esse estranhamento progressivo em relação ao mundo, deixe-me fazer uma pergunta muito direta e muito pessoal. Você tem percebido que as pessoas começaram a se afastar de você sem motivo aparente? Que conversas que antes fluíam naturalmente agora parecem forçadas, artificiais? Que você é cada vez mais excluído de círculos sociais onde antes era bem-vindo? Se sim, escreva nos comentários esta frase exata: acordei e agora estou sozinho. Escreva exatamente isso, porque preciso que você entenda que não está sozinho nessa experiência. Existem milhares de pessoas passando pelo mesmo processo, sentindo a mesma dor, experimentando o mesmo exílio. E quando você escreve isso, quando você admite isso publicamente, você está criando uma ponte com outros que também acordaram cedo demais. Você está quebrando o isolamento que o sistema de negação coletiva impõe sobre aqueles que enxergam. Então vá lá agora, pause o vídeo se necessário e escreva nos comentários: acordei e agora estou sozinho. Sua coragem ao admitir isso pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para não se sentir completamente perdida. Agora, vamos mergulhar mais profundamente nos mecanismos psicológicos que tornam esse despertar tão perigoso. Porque não basta entender que você está em perigo, você precisa compreender exatamente de onde vem esse perigo e como ele opera em níveis múltiplos da sua psique e das suas relações. O primeiro nível de perigo é o mais óbvio, o mais externo, o ostracismo social. Quando você começa a ver e a falar sobre o que vê, as pessoas ao seu redor percebem, ainda que inconscientemente, que você não está mais jogando o jogo. Você não está mais participando do teatro coletivo das aparências, e isso é intolerável para quem ainda precisa desesperadamente acreditar no teatro. Então começam os processos de exclusão, sutis no início. Você não é mais convidado para certas reuniões.
Seus comentários são ignorados, suas contribuições são minimizadas. As pessoas começam a rir de você ou a demonstrar pena, que é uma forma disfarçada de desprezo. E aos poucos você se vê empurrado para as margens, excluído dos círculos que antes frequentava. Mas o perigo externo, por mais doloroso que seja, não é o mais destrutivo. O verdadeiro perigo está no que acontece dentro de você. Porque quando você acorda antes dos outros e se vê progressivamente isolado, 3 tentações psicológicas surgem como armadilhas mortais. A primeira é a tentação da inflação narcísica. Você começa a se ver como especial, superior, iluminado. Você começa a desprezar aqueles que ainda dormem, a vê-los como inferiores, como massa ignorante, como ovelhas cegas. Freud entendia perfeitamente os perigos do narcisismo secundário, dessa construção defensiva de grandiosidade que surge como compensação para a ferida narcísica da exclusão. E essa inflação é perigosíssima porque te desconecta completamente da empatia humana fundamental. Você para de ver as outras pessoas como seres humanos complexos, lutando com suas próprias dores e limitações. Você passa a vê-las como objetos do seu julgamento, como exemplos da estupidez coletiva. E quando isso acontece, você não está mais acordado. Você apenas trocou uma ilusão por outra. A segunda tentação é o que chamo de messianismo compulsivo. Você se convence de que tem a missão de acordar os outros, de salvá-los da ignorância, de libertá-los das correntes. E então você se torna agressivo, invasivo, insistente. Você para de respeitar o tempo psicológico alheio. Você para de reconhecer que cada pessoa tem seu próprio processo, suas próprias defesas, suas próprias razões inconscientes para ainda não estar pronta para ver. E aí você se torna exatamente aquilo que mais critica. Alguém que tenta impor sua visão de realidade sobre os outros. Alguém que desrespeita a autonomia psicológica alheia. Alguém que opera a partir do seu próprio medo disfarçado de missão salvadora. Freud sabia que essa compulsão salvacionista é sempre uma projeção de aspectos não integrados da própria psique. Você tenta salvar nos outros aquilo que ainda não conseguiu salvar em si mesmo. A terceira tentação, e talvez a mais sutil e perigosa, é o que podemos chamar de autossabotagem regressiva. Diante da dor do isolamento, diante do peso da consciência expandida, você começa a desejar secretamente voltar a dormir. Você começa a invejar aqueles que ainda vivem na inconsciência confortável. Você se pega pensando que a vida era mais fácil quando você não via, quando você ainda participava da dança coletiva das ilusões. E então começa um processo inconsciente de regressão. Você tenta ativamente fechar os olhos novamente. Você se força a acreditar em coisas que sabe que não são verdade. Você tenta se reconectar com o coletivo através da negação da sua própria consciência. Isso, meu amigo, isso é o mais destrutivo de tudo. Porque quando você traz sua própria visão, quando você tenta reprimir aquilo que já foi visto, você cria uma cisão interna brutal. Você divide sua psique entre a parte que sabe e a parte que finge não saber. E essa divisão gera um sofrimento infinitamente maior do que a solidão do despertar. Havia uma mulher, vou chamá-la de Mariana, que ilustra perfeitamente essa terceira armadilha. Mariana passou por um processo terapêutico profundo que a levou a enxergar dinâmicas destrutivas na sua família de origem. Ela percebeu padrões de manipulação emocional, de invalidação sistemática, de violência psicológica disfarçada de cuidado. E ao perceber isso, ela se viu diante de uma escolha impossível. Ou ela mantinha a consciência do que via e enfrentava a exclusão familiar, ou ela reprimia novamente esse conhecimento e voltava a participar das dinâmicas familiares como se nada tivesse acontecido. Mariana tentou a segunda opção. Ela tentou voltar a dormir.
E o resultado foi devastador. Ela desenvolveu sintomas psicossomáticos graves, crises de ansiedade paralisantes, uma depressão profunda que não respondia a medicamentos. Porque seu corpo e seu inconsciente sabiam da traição. Sabiam que ela estava escolhendo a mentira confortável ao invés da verdade dolorosa. E essa escolha criou uma guerra interna que quase a destruiu completamente. Então aqui está o paradoxo terrível desse despertar precoce. Você não pode voltar atrás. Uma vez que você viu, você viu. Uma vez que a consciência se expandiu, ela não pode ser forçada de volta aos limites anteriores sem causar danos psicológicos profundos. Mas ao mesmo tempo, permanecer nessa consciência expandida te coloca em conflito direto com o mundo ao seu redor. É como se você tivesse comido do fruto proibido e agora não pode mais habitar o jardim da inocência coletiva. Você está exilado, não por escolha, mas por consequência inevitável do seu próprio crescimento psicológico. E esse exílio, se não for bem compreendido e integrado, pode te levar tanto à inflação narcísica, quanto ao messianismo compulsivo, quanto à autossabotagem regressiva. Todas essas são tentativas desesperadas do ego de lidar com uma situação que ele não foi preparado para enfrentar. Mas existe um caminho diferente. Existe uma forma de navegar esse território perigoso sem cair nessas armadilhas. E esse caminho passa por compreender algo fundamental que Freud descobriu através de toda a sua investigação do inconsciente. A solidão do despertar não é uma punição. Não é um sinal de que você fez algo errado. Não é evidência de que você deveria ter permanecido na inconsciência coletiva. A solidão do despertar é, na verdade, uma passagem necessária. É o deserto que você tem que atravessar para chegar a um novo tipo de conexão humana, mais profunda, mais autêntica, mais real. Mas para atravessar esse deserto sem ser destruído por ele, você precisa desenvolver o que podemos chamar de solidão habitada. Você precisa aprender a estar sozinho, sem estar solitário. Você precisa encontrar companhia na sua própria profundidade psicológica, no diálogo com seu próprio inconsciente, na relação com aqueles poucos que também atravessaram a mesma jornada. Freud percebia que o trabalho psicanalítico, em sua essência, é sempre um trabalho de solidão. O paciente precisa enfrentar sozinho seu próprio inconsciente. O analista pode acompanhar, pode interpretar, pode facilitar, mas não pode fazer o trabalho pelo outro. Cada pessoa precisa descer sozinha ao seu próprio inferno particular, enfrentar sozinha seus próprios demônios, integrar sozinha suas próprias sombras. E o que vale para o processo terapêutico, vale também para o processo mais amplo de despertar da consciência. Você não pode terceirizar esse trabalho. Você não pode esperar que outros validem sua visão. Você não pode depender da aprovação coletiva para saber que aquilo que você vê é real. Você precisa desenvolver uma certeza interna, uma confiança na sua própria percepção, uma capacidade de permanecer firme na sua verdade, mesmo quando todo o mundo te diz que você está errado. E aqui está algo crucial que poucas pessoas entendem. Essa certeza interna não surge da arrogância ou da teimosia. Ela surge da relação profunda com seu próprio inconsciente. Surge da capacidade de escutar seus sonhos, de prestar atenção nos seus sintomas, de reconhecer seus atos falhos, de observar suas compulsões de repetição. Quando você desenvolve essa escuta interna, quando você estabelece um diálogo genuíno com as camadas mais profundas da sua psique, você para de precisar da validação externa, porque você tem uma bússola interna que funciona. Você sabe quando está vendo algo real e quando está projetando. Você sabe quando está sendo honesto consigo mesmo e quando está se enganando. Você sabe quando está operando a partir da consciência expandida e quando está operando a partir das suas próprias defesas neuróticas.
Mas desenvolver essa escuta interna, essa relação profunda com o próprio inconsciente, requer tempo, paciência e, principalmente, a disposição de suportar a incerteza, porque a verdade é que o despertar nunca é completo, nunca é definitivo. Você não acorda um dia e pronto, está acordado para sempre. O despertar é um processo contínuo, com avanços e recuos, com momentos de clareza absoluta e momentos de confusão total. E quem te promete um despertar definitivo, uma iluminação permanente, uma consciência estável e cristalina, está te vendendo mais uma ilusão. A consciência humana é fluida, dinâmica, sempre em movimento. Você vai ter dias em que enxerga com clareza cristalina e dias em que volta a operar no automático. Vai ter momentos em que consegue manter a perspectiva ampla e momentos em que se perde completamente nas suas próprias reações emocionais. E isso é normal. Isso é humano. Isso é a própria natureza do processo. O perigo, então, não está no despertar em si. O perigo está em como você lida com as consequências desse despertar. Está em se manter fiel à sua própria visão, sem se tornar arrogante. Está em respeitar o tempo dos outros, sem abandonar sua própria verdade. Está em suportar a solidão, sem se deixar consumir pela amargura. Está em atravessar o deserto, sem perder a capacidade de amar, de se conectar, de ter compaixão pela condição humana compartilhada. Porque no final, o que determina se esse despertar vai te destruir ou te transformar não é o despertar em si, mas a forma como você integra essa consciência expandida na totalidade da sua vida psicológica. E existe um último aspecto desse perigo que precisa ser mencionado, talvez o mais sutil de todos. Quando você acorda antes dos outros, quando você desenvolve essa capacidade de ver através das máscaras sociais, das defesas coletivas, das ilusões compartilhadas, você também se torna consciente dos seus próprios mecanismos. Você para de poder usar inconscientemente suas próprias defesas. Você percebe quando está racionalizando, quando está projetando, quando está negando. E isso, paradoxalmente, te deixa mais vulnerável. Porque as defesas psicológicas existem por uma razão. Elas nos protegem de ansiedades insuportáveis, de verdades com as quais ainda não estamos prontos para lidar, de aspectos da realidade que ameaçariam nossa integridade psíquica se fossem enfrentados prematuramente. E quando você perde a capacidade de usar inconscientemente essas defesas, você fica exposto a um nível de sofrimento psicológico que a maioria das pessoas nunca experimenta. Freud observou isso repetidamente nos seus pacientes mais inteligentes e psicologicamente sofisticados. Quanto mais você sabe sobre os mecanismos do inconsciente, mais difícil se torna se proteger deles. Você se torna transparente para si mesmo. E essa transparência, se não for acompanhada de uma capacidade igual de compaixão por si mesmo, pode ser brutal. Você começa a se julgar impiedosamente. Começa a perceber cada pequena defesa, cada pequena mentira que conta para si mesmo, cada pequena forma como tenta evitar o sofrimento inevitável. E esse auto-julgamento constante, essa vigilância psicológica implacável, pode se tornar uma forma de tortura interna. Você perde a capacidade de simplesmente ser humano, de simplesmente viver sem analisar cada movimento da sua própria psique. Então o caminho mais sábio, o caminho que respeita tanto a necessidade de consciência quanto a necessidade de defesas saudáveis, é o caminho do que podemos chamar de consciência compassiva. É a capacidade de ver claramente, tanto em si mesmo quanto nos outros, mas ver com gentileza, ver sem julgar, ver e aceitar, ver e compreender que todos estamos fazendo o melhor que podemos com os recursos psicológicos que temos disponíveis naquele momento. Isso não significa relativismo moral,
Não significa aceitar comportamentos destrutivos. Não significa tolerar violência ou manipulação. Significa reconhecer a complexidade da condição humana. Significa entender que as pessoas não são suas defesas. Significa perceber que por trás de cada máscara existe um ser humano assustado, tentando sobreviver psicologicamente da melhor forma que consegue. E quando você desenvolve essa consciência compassiva, algo notável acontece. Você para de precisar convencer os outros. Você para de precisar provar que está certo. Você para de se sentir ameaçado pela inconsciência alheia, porque você entende que cada pessoa está no seu próprio tempo, na sua própria jornada, lidando com suas próprias impossibilidades psicológicas. E o seu papel não é acordá-las à força. Seu papel é simplesmente viver a partir da sua própria consciência expandida com autenticidade e integridade, e confiar que aqueles que precisarem encontrar em você um espelho para seu próprio despertar, encontrarão. E aqueles que não estão prontos, simplesmente não verão. E está tudo bem, porque o despertar não pode ser forçado. Ele só pode ser facilitado quando há receptividade genuína. Voltando à história do Alberto que mencionei anteriormente, ele passou por todas essas fases. Passou pela inflação narcísica, pelo messianismo compulsivo, pela tentação regressiva. E cada uma dessas fases trouxe seu próprio tipo de sofrimento. Mas, eventualmente, através de muito trabalho psicológico, através de muita análise das suas próprias motivações inconscientes, Alberto chegou a um lugar diferente. Ele aceitou que seu despertar o colocou em um território diferente da maioria das pessoas ao seu redor. Aceitou que muitos dos seus relacionamentos antigos não poderiam mais ser mantidos da mesma forma. Mas também começou a atrair pessoas novas. Pessoas que estavam no mesmo caminho, pessoas que também tinham atravessado suas próprias jornadas de despertar. E com essas pessoas, Alberto conseguiu estabelecer conexões de uma profundidade que ele nunca havia experimentado antes. Conexões baseadas em autenticidade real, em vulnerabilidade genuína, em reconhecimento mútuo da complexidade da experiência humana. Porque essa é a verdade final sobre o perigo de acordar antes dos outros. Sim, você perde conexões. Sim, você experimenta isolamento. Sim, você enfrenta hostilidade e incompreensão. Mas você também ganha a possibilidade de conexões verdadeiras. Você ganha a possibilidade de relacionamentos baseados em quem você realmente é, não em quem você finge ser. Você ganha a possibilidade de uma vida autêntica, mesmo que seja uma vida mais solitária em termos quantitativos. E no final, você tem que fazer uma escolha. Você prefere muitas conexões superficiais, baseadas em máscaras compartilhadas, ou poucas conexões profundas, baseadas em verdade compartilhada? Não há resposta certa universal para essa pergunta. Cada pessoa tem que responder por si mesma, considerando sua própria estrutura psicológica, suas próprias necessidades, suas próprias capacidades. O que Freud nos ensinou, e o que vale a pena nunca esquecer, é que a consciência tem um preço. Sempre teve, sempre terá. Não existe crescimento psicológico sem perda. Não existe expansão da consciência sem morte simbólica de versões antigas de si mesmo. Não existe despertar sem atravessar o luto pelo paraíso perdido da inconsciência. E quem te promete crescimento sem dor, consciência sem sacrifício, despertar sem solidão, está te enganando ou está se enganando. A jornada psicológica autêntica é sempre uma jornada pelo vale das sombras. E você tem que estar disposto a pagar o preço se quiser chegar do outro lado. A questão não é se vale a pena. A questão é se você consegue suportar o peso da consciência ou se vai buscar refúgio novamente nas ilusões confortáveis. E essa é uma escolha que ninguém pode fazer por você. Então, se você acordou antes dos outros, se você está sentindo agora esse peso, essa solidão, esse estranhamento do mundo,
Saiba que você está em um território perigoso, mas também está em um território fértil. Está em um lugar onde a transformação genuína se torna possível. Está em um lugar onde você pode finalmente parar de viver no automático e começar a viver conscientemente. Mas para isso, você precisa atravessar o deserto. Precisa suportar a solidão sem se deixar destruir por ela. Precisa manter sua humanidade enquanto desenvolve sua consciência. Precisa encontrar o equilíbrio delicado entre ver claramente e amar profundamente. E isso é o trabalho de uma vida inteira. Não é algo que você conquista de uma vez por todas. É algo que você pratica diariamente, momento a momento, escolha após escolha. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se você está buscando mais compreensão sobre sua própria jornada psicológica, sobre os mecanismos do inconsciente, sobre as dinâmicas que governam a existência humana, então inscreva-se neste canal. Aqui você vai encontrar um espaço dedicado à exploração genuína da psique humana, sem simplificações, sem fórmulas mágicas, sem promessas vazias. Apenas mergulho profundo nas águas turvas do inconsciente, com todo o respeito que essa jornada merece. Este é um lugar para quem não tem medo da complexidade, para quem busca verdade acima de conforto, para quem está disposto a olhar para si mesmo sem desviar o olhar. Se isso ressoa com você, se você quer continuar explorando esses territórios da consciência humana, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Você merece ter companhia nessa jornada, mesmo que seja a companhia de uma voz que fala diretamente aquilo que você já sabe, mas ainda não tinha palavras para nomear.